Beleza, galera? Boa tarde aí. Novamente estamos aqui gravando mais uma videoaula. Um tema que a gente precisa falar até para conseguir fazer o exercício do capítulo 3, que a gente falou de coeficiente de Poisson. E hoje a gente vai falar do diagrama tensão-deformação, só que no cisalhamento. Então é importante vocês saberem o seguinte: quando um elemento do material ele é submetido a um cisalhamento puro, há um equilíbrio de forças dentro dos sólidos que exige que tensões de cisalhamento iguais sejam desenvolvidas nas quatro faces do elemento. O que quer dizer isso aqui? Como você pode ver nessa figura aqui, se eu tiver uma tensão de cisalhamento apontando da esquerda para a direita aqui nessa tal XY, eu vou ter uma reação subindo, apontando na mesma direção, aqui no mesmo ponto, melhor dizendo. Enquanto que quando a gente fala de tensões axiais, a gente tem tensões inversas de reação. Na cisalhamento não a tensão ela é apontando para a mesma ponta aqui, digamos assim, né? Então eu tenho uma aqui da esquerda para a direita, essa setinha aqui, eu vou ter uma subindo da mesma forma aqui, ó, que é essa força que está subindo aqui e está apontando para esse tal XY, é a força de reação do cisalhamento. E aí acontece do outro lado também, tem a força descendo, eu vou ter uma da direita para a esquerda apontando para a mesma parte aqui, como se estivesse se encontrando, digamos assim. Essa é a força de reação do cisalhamento puro. Além disso, se o material for homogêneo isotrópico, essa tensão de cisalhamento distorcerá o elemento uniformemente. Ou seja, eu tinha, a princípio, um ângulo de 90 graus aqui, π sobre 2, né? Π é 180 graus, π sobre 2. Quando há tensão de cisalhamento, por exemplo, uma tensão XY, eu vou ter uma deformação gama sobre 2 em cada parte iguais. Então eu vou ter uma deformação aqui igual a essa aqui. Então a deformação que eu vou ter vai ser uma deformação XY sobre 2. Uma parte vai ser aqui, a outra parte vai ser aqui, e eu vou ter uma redução do meu ângulo π sobre 2 menos essa deformação angular. Então a deformação no cisalhamento ela é medida em radianos, também é adimensional, mas é medido em radianos, diferente lá daquela deformação epsilon que a gente viu quando há a tensão axial. Então a deformação por cisalhamento, a gente chama ele de gama XY, ela mede a distorção angular do elemento em relação aos lados que se encontravam originalmente ao longo dos eixos X e Y. O comportamento de um material submetido ao cisalhamento puro pode ser estudado no laboratório por meio de corpos de prova, na forma de tubos finos submetidos à carga de torção. Se o torque aplicado e torção resultantes forem medidos, então os dados podem ser usados para determinar a tensão de cisalhamento e a deformação por cisalhamento e para construir um gráfico tensão-deformação de cisalhamento. Um exemplo desse diagrama para o material dúctil é mostrado agora na figura 3.24. Então olha aí um diagrama tensão-deformação de cisalhamento. Eu tenho aqui a minha região elástica. Se fosse uma tensão-deformação normal, aqui eu teria meu módulo de elasticidade. Como é uma tensão, um gráfico tensão-deformação de cisalhamento, eu vou ter aqui, na verdade, um módulo de elástico de cisalhamento, ou um módulo de rigidez, G. E aqui até o meu limite elástico, eu vou ter uma tensão de cisalhamento no limite de proporcionalidade e uma deformação cisalhante no limite de proporcionalidade. Após esse limite, eu vou tendo um endurecimento do material até que ele chega na tensão cisalhante máxima e uma deformação máxima, ao passo que se eu continuar aplicando uma deformação com uma tensão de cisalhamento menor, eu vou seguindo até chegar na tensão de ruptura. E eu vou ter aqui no máximo a deformação de ruptura. Como ocorre no ensaio de tração, esse material, quando submetido ao cisalhamento, exibe comportamento linear elástico
e terá o limite de proporcionalidade, como a gente acabou de falar, né? Gama TLP. E também ocorrerá endurecimento por deformação até que a tensão de cisalhamento máxima seja atingida. E por fim, o material começará a perder sua resistência ao cisalhamento até atingir o ponto no qual sofrerá ruptura. A maioria dos materiais de engenharia, como o que acabamos de descrever, apresentará comportamento elástico linear e, portanto, a lei de Hooke para cisalhamento pode ser expressa. Então, como é que é a lei de Hooke para cisalhamento? Tensão cisalhante é igual ao módulo de elasticidade do cisalhamento vezes a deformação cisalhante. É análoga a que a gente viu para tensões axiais, né? Tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação epsilon. É similar. É análoga. Nessa expressão, o G é denominado módulo de elasticidade ao cisalhamento, como eu falei, ou módulo de rigidez, e seu valor pode ser medido como a inclinação da reta do diagrama tensão-deformação. Isto é, então eu posso falar que o meu módulo de elasticidade ao cisalhamento é a tensão do limite de proporcionalidade dividido pela deformação do limite de proporcionalidade. Observe que as unidades de medida de G serão as mesmas que E, ou seja, Pascal ou PSI, visto que gama é medida de radianos, que também é dimensional. Então mostraremos que as três constantes do material, o módulo de elasticidade, aqui é Ni, apareceu aqui, o gama está errado, tá galera? É o Ni de coeficiente de Poisson, e o módulo de elasticidade ao cisalhamento, na realidade estão relacionados pela equação. Então eu posso falar que módulo de elasticidade ao cisalhamento é igual ao módulo de elasticidade ao módulo Young, dividido por 2 vezes 1 mais coeficiente de Poisson. E essa fórmula é muito usual. A grande questão dessa aula aqui é por conta dessa relação que é muito utilizada para resolver problemas na resistência dos materiais. E aí vamos agora fazer um exemplo disso. Um corpo de prova de alumínio, mostrado na figura 3.26. Essa figura está no próximo slide, vou mostrar para vocês já. Tem um diâmetro inicial de 25 mm e um comprimento inicial de referência de 250 mm. Se uma força de 165 kN provocar um alongamento de 1,2 mm no comprimento de referência, determine o módulo de elasticidade. Determine também qual é a contração do diâmetro que a força provoca no corpo de prova. Considere que o módulo de elasticidade ao cisalhamento do alumínio é de 26 GPa e a tensão elástica é 440 MPa. Então, repare, a tensão, ele me deu aqui a tensão no limite elástico, no máximo de 440 MPa. Acima disso, ela já não vai estar mais no limite elástico. Então, o módulo de elasticidade. Calculando o módulo de elasticidade, primeiramente, eu sei que a tensão normal, média do corpo de prova, ela é dada pela tensão, força sobre área, isso já está bem batido para a gente, né? Aqui o corpo de prova está sendo submetido a uma força de 165 N axial. Aqui está o meu comprimento inicial e meu diâmetro inicial de referência. Então, eu vou calcular que a força 165 vezes 10 ao cubo newtons, dividido pela área, que é πd ao quadrado sobre 4, né? Π sobre 4 vezes o diâmetro, já passando para metro aqui, 0,025 ao quadrado. Então, batendo isso aqui na calculadora, a tensão vai dar de 336,1 MPa. E a deformação? A gente sabe que deformação é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. O exercício nos informou que houve uma variação de comprimento ao ser aplicada essa tensão de 1,2 mm e o comprimento inicial de referência é de 250 mm, então eu sei que a deformação é de 0,480 mm por milímetro. Como a tensão aqui foi de 336 e ela é menor de 440, que é a tensão no limite elástico, então a gente pode dizer que o comportamento do material vai ser na parte elástica, então vai se comportar elasticamente. Então, então posso falar que o módulo de elasticidade, pela lei de Hooke, é a tensão sobre deformação.
a gente calculou a tensão, que é 336,1 megapascal. Aqui ele botou giga, dividido por 0,048, que vai dar 70 gigapascal. E aí, a contração do diâmetro. Então, em primeiro lugar, determinaremos o coeficiente de Poisson. Por essa equação aqui, ó, eu tenho o meu G, que é dado, 26 gigapascal. Eu tenho o E, que eu acabei de calcular, 70 gigapascal. Fazendo essa álgebra aqui, eu vou ter que o coeficiente de Poisson é 0,347. E eu sei que a deformação do comprimento é de 0,0048 milímetros por milímetros. Então eu posso usar a fórmula do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é menos deformação lateral sobre deformação longitudinal. Coeficiente de Poisson 0,347 é igual a menos deformação lateral sobre deformação longitudinal que eu calculei. Então eu sei que a deformação lateral é de menos 0,00166 milímetros. Com isso eu consigo calcular qual é a contração do diâmetro. A variação do diâmetro é igual a deformação lateral vezes o diâmetro inicial. Multiplicando isso aqui, eu sei que a contração do diâmetro foi de 0,0416 milímetros. Beleza, galera? Brevemente eu vou postar mais exercício disso e bons estudos.